na semana passada a gente começou o estudo de Abacuque e hoje a gente vai dar continuidade nesse segundo dia. No capítulo 1, no versículo 3, eu vou reler aqui o versículo que fala, né? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Bom, então o que está acontecendo aqui? Abacuque, ele sente que Deus, ele está, vamos assim dizer, inativo, quando se trata do quê, né? De retardar, vamos assim dizer, a resposta da sua oração. Em outras palavras, é como se Deus ele tivesse realmente demorando para responder a oração de Abacuque. Mas Deus está ativo em mostrar a opressão e a iniquidade do seu povo. Por isso que aqui no versículo 3, ele se levanta, né? E ele fala isso. E aí, em outras palavras, né, não existe uma resposta de Deus para os ouvidos de Abacuque. Só que existe grandes tragédias, né, diante dos olhos ali de Abacuque. Então, em outras palavras, né, Abacuque ele está vendo ali a nação dele cavando a sua própria cova. Ele viu aqui o povo dele, né, preso na violência, na corrupção, na impunidade. E aqui Abacuque ele está fazendo um diagnóstico da sociedade e o resultado que ele está vendo é o que? É sombrio, né? E aí a gente sabe que a violência que Abacuque aqui ele está vendo era uma violência tão grande, assim como aquela que Moisés descreveu nos dias que vieram o dilúvio. É interessante a gente perceber. Então, o que o profeta Abacuque ele está vendo aqui é maldade, gente, é iniquidade. E o que ele está ouvindo não é justamente o que ele queria estar ouvindo, né? Ele está ouvindo o clamor de um povo, né? Esse é o ponto central, tá? E aí, gente, Abacuque aqui, ele está justamente trazendo um perfil de como que está a sociedade de Judá, né? Esse é o ponto central. E aí, gente, a gente percebe que muito do que o Abacuque ele falou está acontecendo hoje em dia, né? Está acontecendo hoje em dia. Porque perceba só você aqui, né? No versículo 3, você percebe que a sociedade que a gente está vivendo, né? E a sociedade, por exemplo, que Abacuque ele está falando aqui, é uma sociedade que é dominada pelo quê? Pelo pecado, pela maldade, não pelos bons atos, pela virtude. Então, por exemplo, o que perturbava aqui Abacuque não era, acho que até citei isso para vocês na semana passada, né? Não era tanta presença do mal, mas sim a procedência dele. Então, a violência, a iniquidade, a opressão, a destruição estavam vindo de onde? Do próprio povo de Deus, né? E aí, normalmente, os inimigos externos que eram as fontes das tragédias do povo de Deus, né? Só que nesse caso aqui, a fonte dos problemas era interna, ou seja, a corrupção espiritual, a corrupção moral do povo de Deus. Então, o que deixa que Abacuque preocupado, o que deixa que Abacuque, como é que eu posso dizer, ansioso, vamos assim dizer, né? Era o quê? Que a maldade estava entrando dentro do povo, que na teoria era para ser o quê? Era para ser santo. E aí a prática do pecado, gente, era inconsistente não, né? Era inconsistente com a profissão de fé do povo de Israel, que era o quê? Que era um povo separado por Deus para ser luz para as nações. Então, Abacuque, ele está olhando para a nação dele e ele está vendo que o pecado ele está prevalecendo, né? A verdade está sendo pisada pela mentira, né? A virtude está sendo desprezada. O povo está caminhando por quê? Para destruição. Gente, isso que Abacuque está vendo, eu até falei para vocês, é o que nós estamos vendo hoje, né? O que a gente vê, gente, que o que mais derruba nações, o que mais derruba pessoas, né? Não é tanto os inimigos externos, é a corrupção interna. O que vai derrubar muitas vezes uma pessoa é o orgulho, é a soberba.
né? É a soberba. E esse é o ponto importante. Então, assim como nos dias de Abacuque e nos dias de hoje, grandes problemas de injustiça podem ser encontradas no quê? Entre a igreja, entre o povo de Deus. Como eu já citei para vocês tantas vezes, muitas vezes a igreja confronta com muita força os pecados daqueles que estão fora da igreja, enquanto os pecados que estão dentro da própria igreja, eles são tolerados, né? Ou seja, aquilo que é ofensivo à santidade de Deus e é contrário à Bíblia, eles são tolerados. Então, existe uma falta, né, de confrontação daquilo que está errado dentro da própria igreja. Porque, sim, gente, existem sim coisas que nós estamos errando, né? Nós estamos errando assim como Judá também estavam errando. Nós estamos errando, gente, né? Nós estamos errando. Então, a violência, o pecado de Judá, a opressão, eram até piores do que esses pecados que estavam presentes, por exemplo, lá nos caldeus. Por quê? Porque Judá era o povo escolhido de Deus. Eles eram um povo da aliança de Deus. Para o povo de Judá, eles tiveram a confiança do quê? Da boa palavra de Deus, da Bíblia. Então eles, assim como nós também, eles receberam o quê? A lei de Deus. Eles ouviram, eles tinham os profetas de Deus. Só que mesmo com tantos sinais de bondade de Deus, eles endureceram os seus corações. Eles fecharam os ouvidos a ouvir, eles não queriam ouvir o Senhor. Irmãos, é a mesma coisa da nossa vida. Muitas vezes acontecem tantas coisas ruins na nossa vida porque nós somos teimosos, a gente não escuta o que Deus tem para falar para nós. A gente não escuta, né? Esse é o ponto central. A gente percebe que as grandes nações da nossa época, do mundo mesmo em geral, também estão marcadas por muita decadência moral, por muita decadência espiritual. Você percebe? Como é que eu posso dizer? Infelizmente, não existe mais aquilo que é bom. E aí você percebe por isso que Abacuque até fala aqui, né? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? Por que toleras a maldade? Em outras traduções, deixa eu até abrir aqui. Eu preciso ficar com o tablet aqui. Calma aí. Ó, em outras traduções tá assim, ó. Abacuque. Preciso deixar o tablet aqui comigo para mim poder ler melhor. Em Abacuque 1:3, em outras traduções diz assim: porque toleras a opressão. Aqui, na verdade, né, aqui, na verdade, está porque toleras a maldade. Mas, enfim, tanto faz, né? Porque toleras a opressão, a maldade, dá na mesma. Enfim, continuando então. Então, Abacuque aqui, ele está vendo a opressão prevalecer em Judá. Ele fala, né? Por que toleras a maldade? Ou por que toleras a opressão, né? E aí, opressão, gente, é o quê? Opressão é o domínio do mais forte sobre o mais fraco. E aí a opressão é fruto do quê? De um sistema corrompido, de um sistema corrupto. Enfim, queridos, então a opressão é isso, né? A opressão é isso, é o domínio do mais forte sobre o mais fraco. Né? Esse sistema corrupto na qual as forças do mal se juntam para o quê? Para roubar da pessoa que é mais pobre muitas vezes, né? Da pessoa que é mais fraca. E aí a gente percebe, por exemplo, né, que a iniquidade, né, o pecado, a opressão que estavam ali em Judá, não eram só uma coisa grande, mas eram públicas. Porque quando Abacuque ele fala, né, por que toleras a maldade? Gente, a NVI 2023, olha, que aqui no caso na NAA tá, né, por que toleras a opressão? Por que toleras a opressão? É algo, gente, que é público também. Então, essas maldades não estavam só lá nos bastidores. Estava na rua, né? Estava na rua. Então, o povo tinha perdido o que? O bom senso, o pudor. Todas essas coisas estavam... O profeta estava vendo isso daí. Esse é o ponto, né? Abacuque estava vendo tudo isso daí. Por isso que ele fala, né? A destruição e a violência estão diante de mim.
A destruição e a violência estão diante de mim. Então, a destruição dos valores, a destruição dos princípios, por exemplo, que regem a família, que regem a igreja, que regem a sociedade, acabou. E aí, gente, o grande ponto é que se você quer ver uma sociedade em caos, se você quer ver uma sociedade destruída, se você quer ver pessoas doentes, é resultado do quê? De um abandono da lei de Deus. Toda vez que a sociedade se esquece de Deus, acontece o que está acontecendo agora. Tanta maldade, tanta barbaridade. O caos da sociedade é justamente esse resultado do abandono da lei de Deus. Né? Esse é o ponto, como eu falei naquele momento, o povo fechou os seus ouvidos e não queria ouvir a voz de Deus. O povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Eles abandonaram a palavra de Deus para ouvir o quê? Para ouvir os profetas que iriam trazer boas novas, boas novas não, desculpa, gente, para trazer o quê? Paz, paz no meio da tragédia. O povo deixou a prática da justiça para se entregar o quê? A opressão, a violência, a burlar as leis, comprar os juízes, né? Juízes corruptos para esmagar o mais pobre. Como eu falei, né? Abacuque parece muito do que a gente está vendo. E aí a violência parecia continuar sem nenhum freio, gente. O pecado ele estava ali inundado. Ele estava ali contaminando a cidade, trazendo tragédias, desastres, né? E aí os sinais da morte estavam presentes, só que o povo não fazia questão de dar atenção para isso, né? O juízo de Deus ele estava chegando, só que o povo estava ignorando. Gente, aquele negócio, o que a gente planta, a gente colhe. E a colheita ali dos seus pecados estava perto de ser colhida, né? Mas o povo ali estava dormindo, não estava percebendo ali no perigo. E aí por isso que Abacuque fala, né? Há lutas. Aqui nessa tradução tá há lutas. Aqui na NAA tá há litígios. Aqui na NVI 2023 até que tá boa essa tradução, né? Aqui tá há lutas, né? Então olha só, em outras traduções tá há contendas. Vocês sabem, né? Lutas, contendas é o quê? É uma tensão relacional, né? É uma relação que foi quebrada. É uma disputa, é uma briga, né, gente? Né? É o interesse ali egoísta, né? É o interesse ali egoísta que quer prevalecer sobre tudo, né? A briga, a contenda é o que? A incapacidade da gente olhar para a vida na perspectiva do outro, ou seja, a empatia, de pensar no bem, de enxergar o direito ali do outro, perdoar o outro, né? Há lutas e o conflito se levanta. Aqui na NVI tá o quê, né? Há litígios surgem discórdias, né? E aí por isso que ele fala, há lutas e o conflito se levanta. Então a sociedade de Judá, ela estava dividida em panelinhas, né? E essas panelinhas elas estavam ali brigando, né? Comendo umas às outras, se devorando, né? Tava enfraquecendo ali a família, tava ali acabando com a vida doméstica, com a vida política e religiosa da nação. Então as brigas não estavam só brotando ali entre o povo, mas eram também levadas para o quê? Para os tribunais, né? Olha só que coisa, gente. Então o clima ali entre as pessoas era um clima de briga, de guerra, né? De guerra. É triste a gente perceber isso. E aí o versículo 4 vai falar o quê, né? Por isso a lei se enfraquece. Por isso a lei se enfraquece. Gente, uma sociedade decadente onde você vê que a injustiça ela prevalece. Por isso que ele fala, né? Por isso a lei se enfraquece. A lei aqui que Abacuque está falando é a Torá. É a lei revelada em toda a sua essência, né? Que tinha um propósito de ser o quê? O coração de tudo, né? E aí é interessante que você percebe, né? Essa lei ela já não tinha basicamente autoridade aqui em Judá.
ela não estava mais produzindo nenhum efeito positivo, porque as pessoas não estavam mais seguindo a lei, não estavam mais seguindo a lei, porque a lei, gente, ela tem que ser o alicerce de toda a sociedade, principalmente nós como cristãos, né? A lei, ela tem que ser o alicerce da ordem de Deus para a nossa vida, mas também para a sociedade. Mas você percebe, a lei de Deus, ela está sem vigor. Ela está sem vigor. E aqui no caso, né, Abacuque, ele tá falando bastante no sentido jurídico, né? É interessante. Só que aí, você percebe, a lei, ela basicamente aqui nesse momento, ela é só uma peça de decoração. É só uma peça de decoração para enfeitar, né? Porque a sociedade estava morta. Em outras palavras, a lei ela existia, mas ela não era cumprida. É a mesma coisa do que está acontecendo hoje em dia, irmãos. A gente tem a lei. A palavra de Deus é a lei. Não só a palavra de Deus é a nossa lei, obviamente, né, irmãos? Mas também, como que se fala? A gente tem as leis do Brasil, que muitas vezes, infelizmente, não são seguidas. Mas ela não é cumprida. Porque a lei, a palavra de Deus, por exemplo, ela estabelece limites. Da mesma forma como a legislação brasileira. Ela estabelece limites, mas não são respeitadas. As pessoas que estavam infringindo essas leis, elas tinham consciência que os seus crimes não iam ser apanhados. Esse é o ponto, né? Quando a sociedade está tão corrompida, as pessoas que estão fazendo algo errado, elas sabem que elas não vão ser pegadas. Elas sabem que elas não vão ser punidas. Esse é o ponto, porque se a sociedade está caminhando bem e tem uma lei, ela fala assim, opa, eu não vou cometer esse pecado, eu não vou cometer esse erro, porque eu vou ser pego, eu vou ser punido. Mas aí que tá, né? Hoje em dia, assim como em vários lugares do mundo, que acontece, muitas pessoas, muitos infratores, né, têm a consciência que os crimes não vão ser punidos. E aí, gente, é o ponto. Onde a impunidade ela está, a lei, como a Abacuque fala, né? A lei se enfraquece. A lei se enfraquece. Então, em Judá, por exemplo, as pessoas cruéis, as pessoas maldosas, elas estavam ganhando. As pessoas boas não estavam conseguindo nada. Porque os juízes, eles estavam sendo corruptos, é a realidade, né? Os juízes, eles não mais tomavam decisões justas. Então, a lei, né, que fornecia o ensinamento moral, ele tinha sido abandonado. A nação de Judá se tornou o quê? Uma nação que não tinha lei. Meu Deus, né, gente? E aí Abacuque fala, né? Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. E aí você percebe, né, gente? Uma sociedade que ela está totalmente depravada e distante de Deus, ela é marcada por um poder judiciário corrompido. Corrompido. Então, a justiça ali nos tribunais, ela era uma piada. Por quê? Porque o dinheiro falava mais alto. Não era a justiça que determinava quem era inocente ou não. Era o dinheiro. Era o dinheiro, né? E aí você percebe a justiça aqui no livro de Abacuque, ela não se manifestava por dois motivos muito claros. Pela fraqueza dos magistrados, que vocês devem saber bem quem são os magistrados, né? Calma aí, pronto. Dos magistrados e também, como é que você fala? Com os esquemas. Corrupção, gente. Então, naquele tempo aqui no livro de Abacuque, né, nesse livro aqui de Abacuque, Judá estava sendo governada por homens maus. A liderança da nação, como é que pode dizer? Ela estava sendo governada por criminosos. E aí é o ponto, gente. Quando a liderança ela se corrompe, o povo sofre. Quando a liderança ela se corrompe, quem vai mais sofrer é o povo que está sendo liderado. Esse é o ponto central. Vocês sabem bem disso que eu estou falando. Quando a liderança ela está fazendo algo errado, quem sofre é o povo, né? Quem sofre é o povo. E o ponto é que, por exemplo, aqui em Judá, em Abacuque, os problemas de Judá eles eram causados por quê, Mateus? Porque os líderes não obedeciam a palavra de Deus, não obedeciam a Bíblia. Ou seja, os ricos exploravam os pobres, eles escapavam ali do castigo, subornando os oficiais.
A lei, ela era ignorada, ou pior, né? Ela era distorcida. E ninguém se importava com a lei. Os tribunais eram corruptos, os oficiais só se interessavam em dinheiro. Ninguém queria saber de nada. Então, aí, gente, a gente traz até hoje para o nosso dia. A certeza da impunidade é um estímulo para as pessoas fazerem a maldade. E aí, gente, esse é o ponto. Essa é a razão moral. Por que, que a gente tem que punir o crime? Porque, além de ser transgressão, é estímulo. Por isso que eu vou falar uma coisa muito séria e receba esse tapa aqui na sua cara, em nome de Jesus. Por essa razão que um cristão não se junta com o mal. Se você é conivente com o mal, você está estimulando o erro. Mateus, pois é. Você, como cristão, você não pode se juntar com o mal. Se você é conivente com o mal, com tudo isso que é injustiça, você está estimulando o erro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí você percebe aqui, por exemplo, em Judá, né? Você percebe. Os injustos, eles eram peritos aqui em enganar, em roubar as pessoas inocentes, né? Provavelmente aqui algumas pessoas até falavam que criam em Deus, mas a vida deles não casava com o que eles falavam, né? Esse é o ponto central. Por isso que Abacuque fala, né? Os ímpios cercam os justos. Os ímpios cercam os justos. Olha só que coisa, né? Então, o justo, a pessoa boa, estava nas mãos do quê? Dos bandidos. E não podiam fazer nada para se livrar o que dessa situação opressora. Tinha um esquema um esquema criminoso, né, gente? Um esquema criminoso, é a realidade, né? Então não tinha a quem recorrer, a quem ir. Por quê? Porque os poderes aqui, eles estavam infiltrados pelo mal. Eles estavam blindados contra toda a resistência, né? E aí você percebe, né, gente? Quando a gente lê aqui esse texto, como tem juízes que são injustos, consequentemente o quê? A lei ela vai ser o quê? Jogada fora. Ela vai ser desprezada, né? Ela vai ser desprezada. Esse é o ponto, né, gente? Esse é o ponto. Então, assim, gente, a gente precisa refletir porque isso é algo que está acontecendo, né? É algo que está acontecendo. E a corrupção da justiça é o caos em qualquer nação, né? É um caos em qualquer nação. Por isso que aqui Abacuque fala, né? E assim a justiça é pervertida. Ou em algumas traduções, a justiça é torcida. Então as decisões, elas eram dadas o quê? Ao contrário. E aí perceba que Abacuque ele fala que a justiça é pervertida. A justiça, ela era pervertida, ou em outras traduções, torcida. E aí aquele negócio, se a justiça ela é pervertida ou ela é torcida para alguém, né? Então, corrupção. Os juízes eles estavam ali de mãos dadas, né, com os poderosos para o quê? Para oprimir os mais fracos. E aí esse é o ponto. Esse foi o pecado que levou o reino de Norte para o colapso. Judá, por exemplo, não aprendeu a lição. Por isso eles estavam cometendo o quê? O mesmo erro. E eles iam enfrentar o mesmo destino. E aí, gente, tem algumas coisas que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender. O que, Mateus? Nenhum cristão, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que a gente está vivendo, né? Então, o que isso quer dizer com isso? Meu, se você está vendo que a sua nação ela está num estado deplorável, como que tá, por exemplo, o Brasil, qual que é o seu papel, Matheus? Qual que é o nosso papel? Levar isso em oração a Deus. Ah, o Brasil que se exploda, que tem muita gente que fala isso. Nós temos que levar os nossos problemas, principalmente do nosso país, para Deus em oração. Né? Porque a gente tem que lembrar que Deus está do lado da justiça.
Ai, mas Mateus, é tanta injustiça, tanto pecado acontecendo. E aí agora, eu tenho que me render a isso também. Não, não. Nada disso. A gente tem que estar do lado da justiça, porque Deus está do lado da justiça. E principalmente, Deus ouve as nossas orações. Mesmo quando ele demora para responder, viu, irmãos? Mesmo quando Deus demora para responder, ele escuta as nossas orações. Ele escuta as nossas orações. E aí, continuando, né? Eita, e aí, continuando, no próximo slide, né? Vamos lá, no próximo slide. Relembrando aqui, né, que o quê? Que o Abacuque, ele tá perplexo com o que ele tá vendo na Terra. Né? Agora, nesse momento aqui, Abacuque vai ficar um pouco perplexo, né, com o que ele vai ouvir do céu, com o que Deus vai responder. Então, de início, o profeta ele estava inquieto com o silêncio de Deus, só que agora ele vai ficar um pouco desesperado com o que Deus vai falar, né? Quando Deus vai começar a falar. E aí a resposta de Deus, como é que se fala? A resposta de Deus aqui não é exatamente o que ele queria ouvir. Mas aí tá, né, gente? Algo que a gente precisa entender é que Deus, ele não está submisso aos nossos projetos. Deus não está submisso ao meu querer, né? Deus cumpre a palavra dele porque ele quer, né? Ele é soberano. E aí é um ponto importante. Abacuque, por exemplo, ele estava inconformado com o silêncio de Deus na oração dele. Aí ele leva até a Deus a oração dele, é uma oração necessária, é uma oração, como é que pode dizer? É uma oração assim, super necessária. E aí ele faz essa oração, só que a resposta de Deus não vem. E aí que tá, né, gente? Às vezes a gente tem pressa de ouvir o que Deus vai falar. A gente tem pressa de ouvir uma resposta de Deus. Só que às vezes a gente não ouve nenhuma voz de Deus para acalmar o nosso coração. E aí que tá, quando Deus ele vai responder a oração de Abacuque ele fica um pouco mais preocupado, porque a resposta veio de uma forma que ele não imaginava que viria. Por quê? Porque Deus ele não está sujeito ao nosso programa. Esse é o ponto que nós temos que entender. Deus não está submisso à sua vontade. Ele não obedece à sua agenda. Ele nunca vai obedecer à sua vontade. É um ponto importante, né? Deus nunca vai o quê? Vai obedecer à sua vontade. Nunca. Nunca Deus vai obedecer à sua vontade. Ai, mas Senhor, mas eu queria assim. Não interessa. Ele não vai responder à sua vontade. Ele não vai obedecer à sua agenda. É como a palavra fala, né? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Ou seja, os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. A gente tem que tirar esse negócio da nossa cabeça, que Deus ele vai fazer o que a gente quer. Não, gente. Deus não está submisso à minha vontade. Deus não obedece à minha agenda. Ele não obedece à sua agenda. Ele obedece à agenda dele. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele é Deus. Né? Ele é Deus. É um ponto muito importante que a gente tem que entender. Na hora que ele quer responder, ele vai responder. É na hora certa. Né? E é interessante que Deus deu a Abacuque uma revelação. Ele não deu uma explicação. É interessante, né? Que Abacuque ele pede uma explicação, Deus fala, não, eu vou te dar uma revelação. Então vamos lá. Então, gente, Deus não obedece às nossas agendas. É interessante, gente, que a resposta de Deus aqui para Abacuque é uma coisa aqui que não dá para acreditar. Porque Deus aqui ele vai advertir Abacuque que a situação ali de Judá ela era pior do que ele estava imaginando, né? E aí é um ponto importante para a gente entender que, por exemplo, aqui no versículo 2, quando Abacuque fala, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças, até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? É interessante que Abacuque aqui, ele está se queixando que Deus não está ouvindo nem está salvando. E aí, o profeta, em vez de ele ouvir uma resposta de Deus à oração dele, ele só estava vendo ali a opressão, o pecado. E aí, a gente vai ver que quando Deus ele vai estender o braço dele para agir, ele não vai trazer a restauração, ele vai trazer a disciplina.
Porque assim, gente, a ação de Deus, ela veio justamente na contramão da expectativa do profeta, né? A gente sabe, Deus ele vai trazer aqui os caldeus para serem a vara da disciplina de Judá, né? E Abacuque aqui ele estava se queixando da aparente apatia de Deus e do silêncio dele aqui. Só que a gente agora vai ver que se o profeta ele queria a ação de Deus, ele teve, né? Porque o Deus que trabalha em silêncio, ele nunca vai deixar de agir. Nunca vai deixar de agir. E esse é o ponto importante aqui para a gente entender, tá? Então a gente nunca pode esquecer disso, queridos. A gente nunca pode esquecer disso. Bom, vamos lá. Vamos agora para o versículo 5, tá? Vai falar assim: olhem entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Bom, então agora vamos ver, né? Vamos perceber, gente, que Abacuque, por exemplo, ele estava em crise, né? Porque ele estava olhando ali a injustiça que estava acontecendo em Judá e ele queria uma resposta. E, obviamente, Deus, ele vai responder, só que a gente vai ver o quê? Que ele fala assim, olhem entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitas e pasmem. É interessante que Deus, ele responde, mas ele vai trazer aqui a disciplina, né? Ele vai trazer aqui a disciplina. É um ponto importante para a gente entender aqui, gente, né? Deus, ele começa respondendo aqui, olhem entre as nações. Já começa mostrando o quê? Que Deus ele tem um controle, ele tem um governo universal. Então, por exemplo, Abacuque, ele estava olhando só para ajudar, só para ajudar. Só que Deus ele fala assim, Abacuque, para de olhar só para ajudar, olha para todas as nações. Por quê? Porque ele está olhando aqui só para o país dele, né? Porque a compreensão aqui, muitas vezes humana, ela é muito restrita. Só que a visão de Deus, ela é universal. O profeta ele está vendo só o aqui e o agora. Só que a visão de Deus e a ação de Deus vai muito mais além. Vai muito mais além. É até uma lição para nós, né, irmãos? Muitas vezes a gente só vê aqui e o agora. Só que Deus ele vê além do que a gente está olhando, é além do que os olhos podem ver, né? Como aquele louvor do Oficina G3. Então o governo de Deus ele tem o controle do mundo inteiro. Deus não é só o Deus da igreja, né? Não, Deus governa todos os povos. O reinado do Senhor tem todas as nações. Lembrem daquele texto que fala: Ele é quem levanta reis e abate reis, levanta reinos e abate reinos. Ou seja, a história, né, não está jogada de lado, né? Deus ele está com controle de todas as coisas. Aí perceba, quando Abacuque, quando Deus fala assim, né? Olhem para as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fossem contado. E aí olha só que interessante. Deus, ele não está dormindo não. Ele está justamente aqui trabalhando para julgar o pecado, né? Porque assim, gente, o silêncio de Deus não é um sinônimo que Deus está dormindo, não. Como é que eu vou dizer? É um spoiler do juízo. Porque o pecado não fica ali, não, né? Não fica só por isso, não. O pecado não fica impune. A ordem aqui é o quê? A gente tem que entender o quê? Que Deus ele sempre convida a gente a se arrepender, né? Porque quando a gente se arrepende, a gente tem vida, mas quando a gente não se arrepende, o salário do pecado é o que? A morte, né? Então a obra que Deus ele estava aqui para realizar em Judá ia trazer dois sentimentos. Fiquem atônitos e pasmem, né? Pasmem, atônitos, né? Deixa eu ver como é que tá na NAA. Na NAA tá assim, né? Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados. Nossa, a NAA tá bem mais bonita, né? Fiquem maravilhados
e admirados. Aqui na NVI tá atônitos e pasmem. Nossa, tá muito... Ai, Jesus, a NVI tá... Ixi, Maria. NVI 2023, olha, gente, mas enfim. Então, a obra de Deus ali é produzir o quê? Um espanto, vamos assim dizer, porque a obra de Deus, ela vem da forma que ele quer, ou seja, é o Deus que surpreende. É o Deus que surpreende. A ação de Deus aqui trouxe já uma resposta clara aqui para Abacuque. Abacuque aqui, ele fica chocado com a ação de Deus. Que Deus, por exemplo, ele vai usar aqui os pagãos para julgar o povo. Ele vai usar ali os babilônicos, né, para julgar o povo, né? É interessante. Os outros profetas aqui de Abacuque, eles estavam presumindo, né, que Deus iria proteger o povo e iria castigar os incrédulos, né? Hoje ainda, né, gente, tem muitos cristãos que pensam que Deus ele é sempre bom para os crentes e sempre punidor daqueles que não são crentes, né? Mas não é assim que funciona. Da mesma forma que a obra de Deus ela iria trazer o quê? Uma sensação, ou seja, como é que tá aqui? Maravilhados e admirados. Aqui na NVI está atônitos e pasmem, né? A obra de Deus poderia trazer o quê? Uma sensação de incredulidade. As pessoas iriam ficar incrédulas. Porque, por exemplo, ninguém poderia entender ou acreditar que Deus iria escolher os caldeus ou os babilônios para disciplinar Judá, né? Ninguém poderia entender isso daí. Ninguém, né? Mas aí, gente, esse é o ponto. Deus, ele não está limitado às pessoas. Deus usa quem ele quer, quando ele quer, e ele não tem que explicar o porquê que ele está fazendo isso. Esse é o ponto. Ah, mas por que Deus está usando os babilônios? Porque ele quer. Ah, mas por quê? Porque ele quer. É simples. Ele usa quem ele quer, quando quer, e ele não tem que explicar nada pra gente. A gente tem que entender que o julgamento de Deus ele é incompreensível à nossa mente humana. Por quê? Porque Deus ele é maior, ele é grande. Ele é grande, ele é muito maior do que a nossa mente consegue entender. Por isso que ele fala aqui, né? Eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar, né? Gente, Deus sempre vai fazer algo que a nossa mente nunca vai conseguir imaginar. A gente não vai entender quem Deus é, né? Não vai. E aí perceba que esse julgamento aqui, de certa forma, ele está exemplificando a destruição que Deus ele vai trazer para aqueles que desprezarem o Evangelho, a Cristo. Lá em Apocalipse, lembram lá vocês que a gente está estudando? Ponto importante. E aí o versículo 6 vai falar: Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então, olha só, Deus ele está respondendo aqui a oração de Abacuque, porque Deus não fica em silêncio. Então, aqui, né, os babilônios indo contra Judá era uma resposta de Deus às orações de Abacuque. E aí, gente, é aquele ponto, né? Abacuque, ele tá pedindo a intervenção de Deus. Ele tá. Deus tá respondendo a oração dele. Porque aí é que tá o ponto. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus ele vai enviar a restauração. Mas agora, quando a gente não nos arrependemos, Deus ele envia o juízo, né? Somos disciplinados. Somos disciplinados. Abacuque ele só queria ver a justiça. E ela vai chegar. Só que no meio da disciplina de Deus. Por isso que no versículo 6 aqui a gente percebe que Deus, ele é soberano, ele é o Senhor da história. Porque o mundo aqui, né, um mapa de tudo que estava acontecendo aqui nesse período de Abacuque, né, estava passando por muitas mudanças. A Síria, que era aquela potência grandiosa que a gente estudou também, né, no livro de Naum, ela tinha acabado de cair no poder da Babilônia, né? Então a Babilônia, ela era esse império conquistador. Calma aí, rapidinho. Oh, meu Deus, pronto. Enfim, ele era esse império conquistador.
Só que Deus ele está falando aqui para o profeta, né, que esse império, por mais que ele fosse um império conquistador, ele não estava se levantando por mérito próprio. Era Deus que estava levantando ele. Ele estava levantando para disciplinar o povo dele. Como é que se fala? E aí, gente, entra até uma lição aqui importante para nós, né? Deus ele usa até o ímpio para cumprir o propósito dele. Pois é, gente. Por quê? Porque os caldeus, né, os babilônios, eles eram instrumentos de Deus. Eles eram. É difícil a gente entender isso, mas eles eram ali a vara da disciplina de Deus, né, para castigar Judá. Deus é soberano. Ele pode usar quem ele quer para os propósitos soberanos da vontade dele. Então, Deus ele está usando aqui, né, a Babilônia. É um ponto importante aí para a gente entender. E aí, continuando, né, é um ponto importante para a gente entender, gente, que tem muitas pessoas que atribuem todo o mal que acontece no mundo ao diabo, né? Todo mundo, todo mundo. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, não foi o capeta que trouxe a Babilônia aqui para invadir Jerusalém, foi Deus. Foi Deus que deu a permissão e entregou o povo nas mãos desse povo rebelde. Nabucodonosor, por exemplo, ele foi agente de Deus, porque Deus ele é o Senhor da história, né? E aí, gente, né, perceba no versículo 5 que a intervenção de Deus na disciplina aqui do seu povo traz, né, um espanto, né, como é que fala? A pessoa fica atônita, né? Até mesmo as pessoas mais crentes, porque assim, ser cristão, gente, né, não é a gente receber um aval para pecar. Não é porque você é cristão que você tem que viver sua vida totalmente pecaminosa. A gente já está quase acabando, tá? Viver sua vida totalmente pecaminosa. Não. Porque assim, quando o povo de Deus peca, Deus ele vai repreender. Quando o povo de Deus ele desobedece a Deus, o povo tem que ser disciplinado, né? É um ponto importante para a gente entender, tá? Então a resposta de Deus, a resposta do Senhor aqui deixou o que? Abacuque assustado. Abacuque assustado. E aí talvez, assim como Abacuque, você pode pensar, meu Deus, né? Mas por que será que Deus ele deveria punir Judá no meio de um povo muito mais cruel? Esse pensamento aqui ele chocava até o próprio Abacuque. E aí aquele negócio, né? A invasão aqui dos babilônios era um pouco difícil, né? Juntar a fé na justiça do governo do Senhor sobre as nações da terra. E aí a resposta de Abacuque, ele queria o quê? Ele queria uma resposta de salvação, só que ele está recebendo uma resposta de juízo, né? E o Abacuque, o problema da Abacuque, né? É um problema que todos nós enfrentamos, né? Por exemplo, como é que um Deus que é puro, né, tão santo, podia usar os babilônios, que eram tão cruéis, né, para castigar o povo de Judá? Aí entra um pouco esse conflito, né, entre a justiça e a injustiça. É o mesmo problema que a gente sente muitas vezes, irmãos. Quando a gente para refletir sobre tantas atitudes ruins, né, em toda a história, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, né, a gente sabe, né, a gente sabe. E aí, gente, quando Deus ele vai fazer aqui uma descrição dos babilônios, né, ele faz uma descrição bem assustadora, né, ele vai falar aqui que os babilônios eles são uma nação impetuosa, terríveis, né, que agem com violência. E aí a gente percebe, por isso que Abacuque começa no versículo 6, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, né, cruel e impetuosa, então eles eram cruéis. Então os babilônios, eles eram guerreiros, gente, que eles não respeitavam nada, né, não tinha ninguém na terra que podia resistir a eles. Eles eram cruéis mesmo, eles eram cruéis, né, eles eram realmente, assim, um povo bem forte, né? Eles eram opressores, então por onde eles passavam deixavam um rastro de destruição.
E aí até fala, né, aqui no versículo 6, que marcha por toda a extensão da terra, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem, né? Então aqui eles eram uma nação muito expansionista, né? Então os babilônios, eles eram, gente, eles não paravam só em um lugar. Eles queriam dominar basicamente o mundo inteiro, né? Eles queriam, nossa, estavam ali fazendo tudo isso para dominar o mundo inteiro. E aí o versículo 7 fala, né? É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, né? Olha só, é uma nação apavorante e temível. Então os babilônios, né, eles eram uma nação cruel. Eles não tinham respeito, né? Eles eram muito cruéis, muito cruéis. Era uma nação muito poderosa, né? Eram muito poderosa. É uma nação apavorante, terrível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. E aí o versículo 8 fala, né? Deixa eu ver que oração, já estamos acabando. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar. Então aqui Deus descrevendo aqui os babilônios para Abacuque, ele compara eles com leopardos, né? Que são animais muito rápidos, né? Animais ligeiros. Há lobos também, né? A lobos, águias, né? Ou seja, ele está comparando aqui a animais muito ágeis, né? Então, eles são imparáveis, imparáveis, né? É um ponto importante para a gente entender. E aí o versículo 9 vai falar, né? Todos eles vêm pronto para a violência, os seus bandos avançam como o vento do deserto, fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam, depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Então, olha só, né, para a gente poder terminar aqui no versículo 11, né? Então, aqui eles eram conquistadores que não paravam, né? Então, aqui o texto é bem claro, né? Fala que como que se fala? Os babilônios, eles vinham com violência, né? E violência era o que? Era o pecado de Judá. Judá estava sendo punido pela violência que eles praticaram. Gente, é a lei da semeadura, né? Deus está falando bastante com a gente, né? Judá vai colher o que plantou, né? É um ponto importante, gente. É um ponto importante. O que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura é algo claro. É algo claro que a gente precisa guardar no nosso coração. O que a gente planta, a gente vai colher. A gente vai colher. Né? É o que a gente estudou lá em Obadias. Vocês devem se lembrar. Então, como é que se fala? É um ponto importante para a gente entender. Né? É um ponto importante para a gente entender. Então, aqui você percebe que os babilônios, eles eram fortes. Né? Eles também até zombavam dos inimigos que eles venciam. Né? Eles eram soberbos, eles eram orgulhosos. Por isso que fala, né? Por Deus, cadê? Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Então os babilônios, né, eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses, só que o principal deus deles era o que? O poder. Então eles eram soberbos, eles cultuavam a sua própria força. Eles se sentiam superiores. Então para eles não tinha nenhum poder da terra, ou até mesmo no céu, capaz de deter eles. Eles achavam que estavam acima do bem e do mal. Se consideravam deuses, né? Então toda a terra deveria se curvar diante deles. Então isso é um ponto importante para a gente entender, né? E até fala, né? Depois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. E aí, na realidade, é interessante que tem algo aqui que Deus ele fala, fala assim, né? Homens carregados de culpa. Aqui, Deus ele vai trazer vai descrever aqui os babilônios como culpados. Então, Abacuque escuta algo aqui que conforta ele, né? Homens carregados de culpa. Então, durante todo o tempo, Deus ele estava aqui usando os babilônios
mas eles nunca reconheceram a mão de Deus, né? Nunca discerniram que era a mão de Deus que estava usando eles. Jamais eles reconheceram a soberania de Deus na história. Nunca se curvaram diante da mão de Deus, né? Isso é um ponto importante. E aí, gente, para a gente poder terminar o nosso estudo de hoje, a gente precisa compreender o quê? Se nós pecarmos, nós vamos ser disciplinados sim por Deus. E aquele negócio, né? Deus, ele pode usar instrumentos, vamos assim dizer, estranhos para disciplinar a gente, viu? Às vezes você pode ser repreendido, né? Às vezes você vai ouvir uma palavra de repreensão, às vezes uma pessoa que não é nem crente, vai falar, nossa, né? Como é que você se diz crente tendo uma atitude dessa, né? E aí um ponto importante que a gente precisa entender para a gente terminar aqui é que tudo que a gente planta, a gente colhe.